Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. Olá, bem-vinda, Karina. Mais um episódio aqui do Maternar Sem Fronteiras. A gente queria ouvir um pouquinho de você, sua trajetória, como que você chegou aqui nos Estados Unidos e como que foi essa experiência aí para você. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Manu, pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. A história é simples. Eu estou em New Jersey, estou perto de Nova York, é mais ou menos 1 hora de Nova York. Vim para cá em janeiro de 2022 com a minha família, transferida pela companhia que eu trabalho, com meus 2 filhos, meu marido e meus 2 cachorros. E tem sido uma jornada de aprendizado e ups and downs, como a gente fala, né? Altos e baixos das decisões que a gente tomou. Sempre tem uma coisa bacana e uma coisa que a gente sente falta do Brasil. Então, é isso. Eu estou aqui desde 22, já fez exatamente 4 anos. Moro numa cidadezinha que chama Bridgewater, em New Jersey. Estou feliz de estar aqui com vocês. E me fala um pouquinho assim, quando você fala de ups and downs, né? Em que momento que você acha que você está hoje? Quais são os pontos que você acha que estão positivos? Quais são os pontos que você acha que são negativos? Eu acho que assim, eu acho que quando a gente está no Brasil, existe uma exacerbação do que é morar nos Estados Unidos, do que é da parte boa. E muito pouco se fala da parte que não é tão boa, né? Então a gente fala a segurança, realmente, a polícia que chega aqui na minha casa em 3 minutos. Se eu ligar, 3 minutos está aqui. Nunca vi um assalto, nunca vi um morador de rua. Mas meu filho precisou ir tomar um soro, que no Brasil, sei lá, quanto custa um soro na veia? R$100, R$200? SUS, né, cara? Na realidade, a gente inicia aí já, se você não tem um plano, você Nada. consegue Consegue esse de graça. caminho, exato. Uhum. Foi $1.500 para aplicar um soro, né? Então, assim, começa a aparecer umas diferenças muito grandes do que é uma economia que é muito capitalista, no excesso do capitalismo, para uma economia que é híbrida, nossa, e que a gente sempre. E eu sou administradora, eu sempre critiquei quando a gente fala em coisas públicas em excesso. Eu sempre fui muito a favor do Estado super leve, né? Mas aí, quando você chega aqui, você começa a ver que algumas das coisas que hoje são privadas aqui fazem muita falta. Meu filho no Brasil precisou tomar fórmula, porque a gente tive que parar de amamentar. Quando ele era recém-nascido, ele tem uma alergia muito grande. E eu lembro que custava R$600 cada latinha na fórmula. E a gente só conseguiu por causa do SUS. Aqui isso não seria possível. Então, existem essas coisas que faz com que os outros, que a gente. Que essa parte não é uma parte que não é comentada, não é discutida, e você não coloca na balança. Quando você vai tomar uma decisão de vir, você vê a parte boa. Você já sabe que vai sentir saudade da sua família, dos seus amigos. Isso você já sabe. Mas você não sabe, talvez, as coisas que são muito diferentes aqui e que você vai precisar colocar na sua balança financeira, na sua balança de aposentadoria, na sua balança de vida, né? Que não está contado porque a gente imagina que a vida aqui é como é no Brasil, e não é diferente. Então, a saúde seria um dos aspectos assim que mais te afligem ou te afligiram nesses 4 anos aqui. Saúde foi um choque inicial, né? Porque eu não sabia muito que eu não conseguia entender por que eles têm um plano de saúde, o plano não cobre tudo, e ainda por cima tem um negócio que chama HSA, que eles tiram um dinheiro da sua conta, a empresa tira um dinheiro da sua conta, você diz quando você quer dar, para fazer uma reserva exatamente para poder
pagar essas coisas que são tão caras de saúde. Então, essa foi o primeiro choque que eu tinha. Cada vez que eu ia no médico, aparecia uma conta de $150, mesmo com plano de saúde. Então, esse foi o meu choque inicial. E agora, com o decorrer do tempo, meus filhos têm 14 e 16 anos. Com o decorrer do tempo, a parte da educação passou a me preocupar demais. Por quê? Porque tem dois grandes pontos. No Brasil, eu já tinha conseguido ter minha casa própria. Aqui, tudo que eu trouxe do Brasil comprou metade da minha casa. A outra metade vai demorar 35 anos para eu comprar. Então, eu vou estar fazendo uma economia por 35 anos para poder ter a minha casa. E a minha aposentadoria, o dinheiro que eu tenho de aposentadoria, eu botei na casa. Eu trouxe do Brasil e coloquei na casa. Então, minha aposentadoria começou a contar de novo. Então, todo o dinheirinho que eu trouxe do Brasil, ou está na casa ou está no banco. E esse dinheiro que está no banco, hoje, não paga a faculdade das crianças. Que é uma coisa que eu não tinha na minha equação. Eu fiz a Universidade Federal do Rio de Janeiro, meus irmãos fizeram Unicamp, então a gente fez colégio público. E aqui entrou uma equação que não tinha aparecido na minha balança. Quando eu vi, eu falei, eu vou conseguir salvar X mil dólares por ano. 10 mil, 5 mil, 20 mil. Não vai, porque quando você vai chegar na hora das crianças irem para a faculdade, você vai pagar. Se você for para uma faculdade top de linha, uma Ivy League, sei lá, uma Harvard, 90 mil dólares por ano. Se você vai para uma Stevens, que é uma top de tecnologia aqui, mas não é a Ivy League, que ainda é um nível abaixo, também 90 mil dólares, uma mais ou menos 60 mil dólares ou 70 mil dólares por ano. Então, tendo 2 filhos, você está falando de 700 mil dólares só de investimento em educação. Sim. Que estava longe de passar por qualquer cálculo. E eu olho hoje as minhas finanças, não vejo que eu vou conseguir ajudar eles nessa questão. E o que vai acabar acontecendo? Para que eles possam fazer uma faculdade aqui, que é o objetivo. A gente veio para cá para oferecer para eles uma vida melhor. Oferecer para eles uma vida melhor, fazer uma boa faculdade. Que vai comer todas as minhas reservas e ainda vai deixá-los sair daqui com dívida. Sair daqui ou sair da faculdade. Provavelmente eles não vão querer voltar para o Brasil, não sei. Vamos ver o que o futuro reserva, mas eles sairão da faculdade com uma dívida grande. Que não é uma coisa que a gente conta. A gente no Brasil também tem, é mais raro, mas tem gente que sai com a dívida. Mas a dívida, se você pegar um crédito educativo no Brasil, é um valor muito mais fácil de pagar do que você sair com 200, 300 mil dólares de dívida, entendeu? Porque daí são muitos e muitos anos que essas crianças vão pagar. Tem histórias de pessoas. O Obama mesmo falou, quando ele estava na presidência, com 50 e tantos anos, que ele estava acabando de pagar a faculdade dele. Sim. Sim. Então, isso é uma grande diferença. Como financiam uma casa aqui, né? O financiamento da educação. O meu aprendizado é que, assim, apesar de eles viverem muito bem, os americanos, eles não têm nada. A casa não é deles, o carro pode ser que não seja deles, pode ser um leasing ou parcelado. Eles vão, se endividarem, se tiverem uma doença, vão pagar parcelado, como pagar, e a faculdade vai ser uma dívida para frente. Então, acaba que ele se acostuma com a questão de viver endividado. Uhum. Que eu aprendi, meu pai me ensinou, pelo amor de Deus, nunca fique com dívida, né? Talvez pela cultura da inflação do Brasil, que a gente tinha muito medo de dívida, que a gente nunca sabe que tamanho vai ter, e aqui não, a inflação é menor. Mas 7% ao ano, 6% ao ano, ainda é uma inflação, e é uma dívida que vai ser paga em 20, 30 anos, entendeu? Sim. Então, atrasa muito para as crianças, para eles começarem a construir um patrimônio de ter a sua própria casa, porque eles vão estar pagando a faculdade. Porque se eles priorizarem educação na vida deles, né, eles vão demorar muito mais para construir outras coisas que também são importantes ou para terem a própria família, né? Então, assim, tem caminhos, né? Por que eu ainda não peguei, eu botei todo mundo no avião e voltei correndo para o Brasil? Porque eu acho que tem caminhos. Quais são os caminhos? Você pode buscar uma bolsa por necessidade, então eles chamam de need-based, e você pode buscar uma bolsa por performance. Esses dois é uma altíssima competição. E você vai acabar conseguindo pode acabar conseguindo abater uma boa parte, principalmente no need base. No need base, aqui em New Jersey, eu conversei com uma conselheira aqui de uma empresa que com minha companhia paga pra gente, para ajudar, porque você vê, é tão complicada a questão universitária,
que as empresas pagam para você uma consultoria, tem um contrato com uma empresa de consultoria, que ajuda você a pensar a sua estratégia para pagar a faculdade, para escolher uma faculdade que faça sentido para o seu filho e para as suas condições financeiras. E tem muita gente que ganha vida fazendo isso. Então, eu fiquei atrás de descobrir onde estava essa consultoria, achei essa consultoria, falei com eles e eles me explicaram que em New Jersey, need-based seria uma família que ganha menos de $200 mil por ano, seria possível aplicar para o need-based. Mas que para ganhar mesmo o need-based seria uma família que ganha 75 mil mais ou menos de dólares por ano. Aí conseguiria aplicar e ganhar alguma bolsa pela universidade ou pelo governo. Pelo governo, cada vez mais difícil, não sendo cidadão. A gente tem green card, mas a gente não é cidadão. Então, dificulta também um pouco mais, mas pode aplicar. E a bolsa de performance seria um atleta de altíssimo destaque. Por exemplo, seu filho veio do Brasil, ele é o Neymar, só que é novo, reencarnado Neymar. Aí ele vai chegar aqui, ele vai conseguir uma bolsa, porque eles valorizam demais os times. Os times universitários são fontes de rendas para as universidades. Então, se o seu filho é um jogador sensacional, mas não é o que você acha, ele tem que ser sensacional, o time todo tem que achar, o mundo ele tem que achar. Então, de basquete, de futebol americano, de futebol, ou atletismo, até squash, que é o caso do meu filho, que a gente está trabalhando para isso, ainda estamos muito longe, mas estamos trabalhando para isso, você acaba podendo aplicar para uma bolsa por mérito, ou por mérito também de nota, de parte técnica mesmo, né? Sim. Performance aí cognitiva, né? Acadêmica, Performance das provas, performance no que ele apresentou no currículo, performance no que ele apresentou nas quadras, nas cartas de recomendação, porque passa um pouco mais do que só a prova. Eles vão olhar as notas das crianças durante toda a high school, então são os 4 anos, eles viram um negócio chamado GPA, que é essa nota da criança durante todo o ano. Então, dos 4 anos de altíssima pressão, para eles terem um GPA acima de 4. Daí, eles vão fazer uma prova, que é o SAT. E esses anos quais seriam, Karina? Quais seriam esses anos de avaliação? Nono, 10º, 11º, 12º, 4 anos de high school. E aí, no final, eles fazem uma prova, o SAT, ou ACT, depende de que tipo de coisa eles vão fazer. E aí, basicamente, é inglês e matemática, ou inglês e ciências e matemática, dependendo do que eles vão buscar. E essa também conta para a prova deles. Além disso, eles vão fazer redações, que as faculdades vão dar uma série de redações para eles, chamam de E6, pode ser 1, 2 ou 3, dependendo do que eles querem. E também cartas de recomendação, eles vão também colocar o currículo dele, que tipo de atividades extracurriculares eles fizeram, se eles fizeram trabalho voluntário, né, Karina? Trabalho voluntário conta, trabalho pago conta, se tiver relação com o que eles querem fazer, projetos científicos que eles possam ter desenvolvidos, pode contar. Então tem uma série de coisas, mas também é um caça-níquel. Porque aí o que acontece? Tem uma indústria agora de pessoas, uma vez que eu fui lá no Google e pesquisei, eu recebo a cada 3 minutos um camp de summer na faculdade de Vermont, na faculdade de New Haven, na faculdade de não sei o quê. Porque as pessoas todas estão tentando diferenciar seu filho através de atividades que vão fazer ele pop-up na hora dessa avaliação maior do que só de uma prova. Então, você quer mandar ele para fazer um camp numa empresa. Meu filho quer ser biólogo ou ecologista, alguma coisa nessa área. Botânico, biólogo, ecologista. Então, eu queria mandar ele numa faculdade que chama Forest University. Eles fazem um camp lá, as crianças mexem com o laboratório, fazem um monte de coisa. Custa $4 mil, mais o avião para você levar a criança até lá e voltar. Você levar e voltar. Então, são $5 mil. Eu não sei se isso vai contar. Eu sei que conta como uma atividade adicional. O quanto isso vai diferenciar ele, eu não sei. Né? Então, a gente tem que construir todas essas coisas. Ele já tem 250 horas ou quase 300 horas de voluntariado dentro de um parque que ele faz aqui, porque ele ama fazer o trabalho do parque ecológico. Isso vai contar, mas não é o suficiente, está longe de ser o suficiente. Ele tem um GPA acima de 4, para contar, é ótimo, mas está longe de ser suficiente. Igual a ele, tem milhares. Pode ser que ele entre, mas para conseguir uma bolsa,
tem uma distância muito grande e a gente precisa da bolsa. É isso que a gente está tentando agora planejar para conseguir. Como que a gente faz ele se diferenciar para conseguir ter uma bolsa e não sair tão endividado da faculdade. E, Karina, essa bolsa, você tem, assim, conhecimento de mais ou menos qual a porcentagem enfim, porque devem ter, né, as porcentagens. Então, você tem, enfim, uma diferenciação, isso te dá, sei lá, 20%, 30%, como é que funciona? Você sabe um pouco sobre isso? Não, é bem simples. E não, é tudo um black box. Você não sabe muito o que está por trás, mas você tem que pensar o seguinte: as faculdades querem os melhores alunos, né? Então, quanto mais, por exemplo, um top tier vai dar menos, vamos dizer, para o mesmo aluno que tem um GPA ótimo, mas que ele vai dar, vamos dizer que a Harvard resolveu, eu quero trazer esse aluno e eu vou dar, sei lá, 15% de desconto para ele, porque ele é sensacional. A faculdade de um tier abaixo, de um nível abaixo, levemente abaixo, não top 10, mas top 20, vai falar: eu sei que a Harvard ou Princeton vai levar esse camarada, então eu quero trazer para mim. Então eu vou dar 20. Então você entra numa competição entre as faculdades para levarem os melhores alunos. Do mesmo jeito que os alunos que têm como pagar vão escolher a melhor faculdade independente da bolsa. Eles vão falar: eu vou para Harvard, eu vou pagar full, eu vou para Princeton, eu vou pagar full, eu vou para Stevens, que é excelente, eu vou pagar full, não estou preocupado porque eu quero ir para a melhor faculdade. No nosso caso, a gente vai ter que fazer uma equação entre uma faculdade muito boa e o que oferecer para a gente uma bolsa que a gente consiga meio que equilibrar, entendeu? Sim. E eu E fico você curiosa. percebe... desculpa, Manu, pode falar. Não, acho que duas curiosidades. Uma, como que é para os teus filhos? Isso, eu não sei se eles também entendem assim como seria no Brasil, se eles questionam, né, ir para o Brasil. Acho que essa é uma primeira pergunta que Super é boa bastante pergunta. complexa, né? Eu fico, olha, essa é uma pergunta excelente. Principalmente, eu tenho 2 filhos, o mais novo, tá, o mais velho, adolescente, já tá super, né, aqui querendo ficar e fazer a faculdade dos amigos deles. E eu várias vezes volto para ele e falo: vamos pensar em fazer faculdade fora dos Estados Unidos. Se você for fazer uma faculdade em Amsterdã, você vai pagar $18.000, $15.000, não vai pagar $100.000 por ano. Eu consigo pagar essa faculdade para você. Essa aqui dos Estados Unidos eu não consigo pagar. E eu não quero deixar você sair tão endividado. Mas nesse momento deles, eu falei para eles: vamos voltar para o Brasil. Por que a gente não faz faculdade no Brasil? Unicamp, UFRJ, USP, Unesp, tem tanta faculdade pública excelente. Agora ele já não quer mais voltar, você entende? Porque para ele já tá, não faz mais sentido, eu estou aqui, a gente veio aqui para eu estudar, eu vou estudar aqui. Na cabeça dele, ele não entende a dívida. O mais novo, mano, super diferente. Ele já fica assim: eu nem sei se eu vou fazer faculdade, porque eu fiz umas contas, não vale a pena. A não ser que eu ganhe $200.000 por ano. Eu falei: filhão, para você ganhar $200.000 por ano, são 20 anos de trabalho. Você não vai no primeiro ano ganhar $200.000 de trabalho por ano. Ele falou: então não faz sentido fazer faculdade. Ele fez a conta sozinho. Aí ele chegou à conclusão que ele só vai fazer faculdade se ele conseguir bolsa, senão ele não vai fazer. Agora, como é que eu tiro isso da cabeça dele? Fale para ele: vamos fazer o seguinte, vamos estudar como se fosse conseguir fazer bolsa, vamos fazer o squash como se fosse conseguir fazer bolsa, e vamos trabalhar no plano A e no plano B. O plano A é você conseguir entrar numa faculdade com bolsa aqui, o plano B é fazer uma faculdade no Brasil. Por que não fazer faculdade? Fazer uma faculdade no Brasil, nossa casa, nosso povo, nossa língua, nossa família está lá, nos amigos estão lá. Ele entende. O adolescente, super adolescente, já com os alunos, os amigos todos já discutindo que faculdade vão fazer, não entra na cabeça dele essa questão de fazer conta. Então depende muito de cada criança. Você vê que não, por mais que eu tente trazer para ele, olha, são escolhas muito importantes. Eles não. Eu fiz até para eles, gente. Eu fiz a planilhinha do quanto que eu vou conseguir salvar todos os anos nos próximos 15 anos. Que eu tive que fazer para eles a minha projeção até os 65 anos, para eles poderem entender quanto que pagar uma faculdade aqui ia endividá-los e comer toda a minha aposentadoria. Eles falam assim: não é justo, eu pago isso depois. Mas eu acho que o que obviamente falta para eles é o entendimento de que talvez esse depois custe muito para eles, entende? Sim. Então, acho que a gente está nesse processo. Acho que a gente passou por um momento agora super interessante, que foi um bom teste do que significa conseguir uma bolsa nos Estados Unidos para qualquer coisa. O Murilo, mais novo,
quis fazer uma faculdade, uma escola particular. Nunca passou pela minha cabeça. A escola particular, a escola pública aqui é muito boa. Eu gosto muito da escola pública que ele está. Acho que eles dois até aprendem muito bem, são professores bons. Mas é uma escola muito grande, tem 3.600 alunos. Meu filho é super tímido, super tímido. Ele vai desaparecer nessa faculdade, nessa escola. O mais velho não, porque ele é super outgoing, ele fala com todo mundo, ele enche o saco dos professores. Então depende muito da criança. Ele, o mais novo, quis ir para uma high school particular. E ele falou, mamãe, eles dão bolsa. Então eu falei, então vamos tentar uma bolsa. A gente fez a prova. Ele foi super bem na prova. A gente fez carta de indicação do jogador de ele joga squash, eles têm time de squash nessa escola. O professor que recomendou ele foi o número 5 do mundo por vários anos. É um professor de uma faculdade de squash nos Estados Unidos. E ainda assim ele não ganhou a bolsa. Ele passou de primeiro, mas não ganhou a bolsa. Eu fiz o appeal, aí não consegui, continuei não ganhando a bolsa. E aí entrou o jeito brasileiro. Eu liguei pro time lá e falei, gente, eu não consigo pagar, é muito para mim. Mas se você conseguir chegar, se depois que todos os grandes alunos maravilhosos, porque tem times para eles dão mais importância do que o squash de futebol, que vocês sobrarem esse tanto de bolsa que eu preciso, eu vou. Então, vou no terceiro recall do Financial Aid que eu consegui um suporte. Metade do que eu pedi inicialmente, mas o suficiente para a gente fazer um esforço e mandar ele para uma escola. Mas o processo todo é muito parecido com o da faculdade. Eles têm acesso a todas as minhas contas financeiras, bancárias, ao meu imposto de renda, todos os meus, eles chamam de assets, eles têm acesso a todos os meus bens. Tem uma empresa que chama Clarity, eles dão uma visibilidade, você conecta seu imposto de renda lá, e eles veem tudo, suas contas todas. Então, com base nisso, eles vão avaliar se você é need-based, o que eu não sou, no critério dessa escola. Então, teria que ser por performance. Entendi. Entendeu? Uma escola católica, a gente é católico, entrou toda uma história para conseguir um pouquinho de ajuda. Mas a história de ser católico, a história do esporte, a história da nota dele ter sido sensacional, tudo isso entrou na equação de ajudar, mas foi por muito pouco que a gente conseguiu um pouquinho de ajuda. E ainda assim, não é tudo que a gente precisaria. Mas não é tão fácil. A escola tem 30% de aceitação, mais ou menos, dos testes, mas para você conseguir um financial aid é só 20% dessas pessoas. Então, são 6% dos alunos que conseguem qualquer tipo de ajuda. Se você pensar numa faculdade, por exemplo, Cornell, que é uma faculdade bacana, que tem squash legal, etc., tem 7% de aceitação. 20% de bolsas, dá quanto, né? 1,5% das pessoas Muito consegue baixo, muito alguma baixo. ajuda. Então, praticamente, é praticamente ilusão, gente. O que eu estou querendo dizer é que, assim, essa história da bolsa, ela é muito difícil. É muito mais fácil seu filho entrar numa faculdade top e não conseguir bolsa, porque ele é muito bom, tem que ser muito bom para entrar, mas talvez conseguir bolsa numa faculdade de um nível um pouco abaixo. Então, são algumas Sim. coisas que a gente tem que começar a pensar. Isso E seria uma das perguntas, assim, a diferença realmente na educação. Que claro que a gente sabe, né, que geralmente os melhores professores, alunos maravilhosos, mas até no mercado de trabalho, né, a gente vê profissionais, né, como foi o caso do Steve Jobs, que decidiu sair, né, acho que era Stanford, ele falou Grande assim, parte. né, não vale a pena o investimento, a não ser que tu tenha muito dinheiro de família. Ele falou assim, não, vou começar a trabalhar aqui, vou ganhar mais dinheiro, né? Claro, ele é uma exceção, Não, e eu mas vou te falar, nem é, porque se você pegar o Alton, o cara que era do Walmart, mesma coisa, largou a faculdade. Tem sim, vários casos de pessoas que largaram a faculdade para montar a empresa. sim. E a minha teoria é que, inclusive, a questão de profissionais na área da saúde, né? Porque em muitos casos, tu tá falando aí do bacharelado, tu nem chegou na questão de que o bacharelado muitas vezes não vale nada aqui. Tu ainda precisa fazer mestrado, doutorado, especialização. Então, assim, é muitos mais anos de estudos, né? Que tu não consegue atuar e dinheiro por ano, né? Perfeito, você colocou um ponto super importante. Eu demorei para entender isso. Para a gente, no Brasil, a gente se formou, na faculdade se formou, que a gente chama de bacharelado. Ah, estou formado. Aqui,
Não. Então, eu fui fazer uma entrevista um dia aqui, e ela me perguntou o que eu tinha feito. Eu falei que tinha feito um MBA na Universidade de Pittsburgh. Ela falou, legal que você tem estudos avançados. Isso é importante. Eu falei, mas me explica isso. Ela, porque o bacharelado é o undergraduate, como se fosse não graduado. Não sei como explica isso, mas para a gente você graduou, para eles é undergraduate, você nem graduou ainda. Então você está no bacharelado, está no básico. Aí, em cima disso, tem os outros treinamentos. Então, se meu filho, por exemplo, for fazer a parte científica, ele com certeza vai fazer o bacharelado, mas ele vai ter que se enfiar ali por mais alguns anos, mais 3 ou 4 anos, para poder fazer mestrado e doutorado. E, de novo, mais 70, 80, 90 mil dólares, que já aumenta na conta, né? Então, tem isso, mas também tem a diferença em que tipo de emprego ele vai conseguir, dependendo de qual faculdade. Tem uma hora, uma top faculdade ajuda a abrir porta para um bom emprego. O que faz a diferença realmente é um bom emprego, se você for trabalhar no mundo corporativo. O que faz a diferença realmente não é a faculdade, mas é o seu primeiro emprego, que você vai colocar no seu currículo. Eu tive a sorte de fazer meu primeiro emprego ser Coca-Cola Company. Então, assim, isso me abriu a minha vida. Honestamente, mudou a minha trajetória. Se eu tivesse feito o meu primeiro emprego numa empresinha local, pequena, muito difícil depois eu entrar numa Coca-Cola Company. Você precisa Então, ter uma visibilidade maior no seu primeiro emprego, porque da independente Coca-Cola da Company faculdade. eu fui para Nokia, depois eu fui para Pepsi, depois eu fui para Johnson's. Então, ela abre um monte de portas. Se você começa numa empresa menor, é muito mais difícil você quebrar. Então, o que a educação vai te ajudar? Vai te ajudar a abrir. Se você for para o mundo corporativo, não posso falar pela saúde, tá? Por exemplo, se você for no mundo de saúde, eu vou falar um pouco do que eu acho também com relação à ciência, mas o mundo corporativo é isso. Ele vai te ajudar a abrir a porta do teu primeiro emprego. Você vai trabalhar numa empresa financeira você sabe que você vai ganhar bastante dinheiro, você vai trabalhar numa consultoria. Se você vier nesse top tier dessas top universities, se você fizer uma faculdade boa, mas não tão sensacional, você vai para onde eu parei, numa Coca-Cola, meio termo ali, você vai numa indústria, numa Coca-Cola, numa. Quem viu aqui, isso não é top de linha, aqui isso é ok. Uma faculdade média te leva ali. E você vai viver bem. De novo, com dívida para o resto da vida, mas você vai viver bem. Você não vai ser milionário. Milionário você vai ter que entrar numa empresa financeira, dar sorte, não, mas você tem que estar nas top 5 universidades. Já no mercado, já numa questão mais científica, eu acho que o que vai fazer muita diferença é a condição que essa faculdade tem de prover possibilidade para estudos. Então, tem um budget para fazer estudos, né? Então, quanto maior e mais bem fundada essa escola, para as crianças poderem, para os alunos e os cientistas poderem fazer seus desenvolvimentos científicos. Que daí eu não acho que conta tanto ser uma top, ser uma média, mas é quem é que tem essa tradição de ser uma empresa, de ser uma faculdade voltada para desenvolvimento científico, que é Mas você para está onde falando o de meu filho. pesquisa, basicamente? Pesquisa, Aham, pesquisa. pesquisa. Então, são os dois casos que eu vejo. Não acho que muda muito a qualidade da educação. Acho que muda mesmo é o carimbo que você vai ter para abrir a porta para você. E comparando um pouquinho, né, a educação, aí falando de uma maneira mais geral, né, você sentiu muita diferença da educação que os seus filhos recebiam no Brasil, da educação que eles estão recebendo nos Estados Unidos? Eu acho que sim. Acho que o fato de eles ficarem mais tempo na escola, claro, dá mais profundidade para eles fazerem as coisas. Eu acho que o fato deles terem dentro da mesma escola a possibilidade de ter níveis diferentes é muito interessante. Então, eles têm a história de você ter uma aula regular, todo mundo pode fazer, vamos dizer, matemática regular, ou você vai fazer o honors, que é o avançado, ou você vai fazer o AP, que é o mais avançado ainda. Então, você pode estar, por exemplo, fazendo. Meu filho estava no 7º ano, fazendo coisa do 2º ano da high school em matemática, porque ele estava muito avançado já na matéria de matemática. E isso faz com que você não deixe os alunos ficarem desmotivados, porque você consegue pegar o desafio e dar de acordo com cada um. Então, eu acho que tem esse lado muito legal de eles poderem diferenciar
essas crianças, cada um encontrar o que ela quer já ser mais avançada e ser dentro da escola. Eu acho que isso é um lado super bom. Outro lado ainda, que eu acho que ainda os Estados Unidos, assim como o Brasil ainda não resolveu, é a questão de muita decoreba, né? Ainda acho que tem muita decoreba e menos discussão em muitas coisas, mas me surpreendeu a questão de discussão de história, como eles discutem história e o que foi a história tanto a história dos Estados Unidos como a própria história do mundo, apesar de eles serem super falhos em geografia, as matérias que os meus filhos aprendem em história, eu não aprendi no Brasil. E eu fico perguntando para eles: sério que aconteceu isso? Quando foi? Por quê? Então, eles têm, pelo menos que o meu filho, aqui onde ele está, né, em New Jersey, está dando para ele um fundamento histórico muito, muito, muito interessante, que eu não acho que a gente teve no Brasil. Então, assim, tem essas pequenas diferenças, assim, que eu acho que é importante ressaltar. Pelo lado bom, se seu filho é bom e tiver vontade, ele vai fazer os avançados e vai aprender tudo. Agora, se for um cara que não está afim de fazer nada, já vai ser deixado para trás desde a high school. Sim, eu acho legal a gente falar, né, tu tá em New Jersey, eu morei por 15 anos em Washington e agora eu tô no Arizona. Nath, tu também tem a tua história, né, nos 2 estados diferentes e como muda, né, às vezes até as opções, dentro dos estados, na questão essa que tu tá falando, do aluno poder avançar. Eu sei que eles testam, né, eles têm gifted programs, que eles chamam. Então, tu faz o teste um pouco mais engessado. O meu filho não se adaptou à escola pública aqui, que eu também acho que é muito boa, porque além das matérias tem a questão de esportes, né? Tem a questão de todas as atividades extras, né? Música, etc. A gente acabou colocando ele numa escola Montessori, que é particular, e inclusive, assim, Arizona tem um incentivo que é muito legal. Tu pode pedir para o governo o dinheiro das tuas taxas que vai para a escola pública. É um pouco criticado isso, né? Porque daí a escola pública está sofrendo, mas a gente basicamente pegou esse dinheiro e a gente passa para a escola, né? Tem as charters também e tem as privadas, né? Então, e o meu filho tá numa Montessori, eu sei que a Montessori naturalmente incentiva isso, né? Que ele vai explorando e ele pode ir avançando, mas a escola pública que ele também estava no 2º ano, né? Na 2ª série. Eles não davam a liberdade para ele avançar, digamos, na matemática, que é o que ele gostava, e ele tinha que ficar preso junto com a turma. Olha, e aí, que interessante. E às vezes eles forçavam ele dentro da parte da escrita, né, que é realmente um desafio para ele, mas que daí frustrava muito. Enfim, então assim, só as diferenças, né? Isso é importante você falar, porque assim, cada estado tem a sua escola de uma maneira totalmente independente, como se fossem países diferentes, né? New Jersey não dá o dinheiro para você usar para uma escola pública. E a questão de ser criticado é exatamente essa, que você acaba disfundiando as escolas públicas. E aí você, por exemplo, onde eles teriam que ter 3 ou 4 professores de matemática para poder prover aos alunos essa possibilidade de avançar, eles não conseguem prover, porque agora eles estão, metade das pessoas, o dinheiro da escola, ele vem do school district que você tá. Então é naquele raio de quilômetros ali em volta da escola. Se metade dessa população não for lá, a escola pública vai ficar com menos fundo e vai perder a qualidade. Essa é a grande discussão que existe entre os partidos. A gente melhora a faculdade pública e traz todo mundo, ou a gente permite que todo mundo saia e fiquem só os pobres? Eu, particularmente, acho que vai acabar acontecendo o que aconteceu no Brasil, que é o que acabou que na universidade, na faculdade, na escola de 1º e 2º grau, só vai quem não tem condição pública, só vai quem nem tem condição de pagar uma particular. Isso seria muito triste para os americanos, porque uma coisa boa que eles têm é a escola. Meus filhos tiveram ajuda como English as a Second Language, quando eles chegaram aqui. Pública, né, cara? Na escola pública. Tem um computadorzinho que cada um recebe no primeiro dia da escola pública. Tem os vários níveis de aula, eles fazem banda, então tem uma série de coisas que uma escola que a escola pública fornece, que são oportunidades, que era o que o meu sonho sempre falava e idealizava dos Estados Unidos, que todo mundo teria a mesma oportunidade. Por isso que a gente está aqui, todo mundo teria a mesma oportunidade. Aí depois a história da faculdade, um pouco que
acabou um pouco esse sonho, mas a high school daria para todos o mesmo fundamento. É que aí acontece isso, tem as escolas particulares que ainda levaram ainda mais a barra, e aí começa toda essa discussão de um dia a escola particular joga tudo na pública, pública e joga na particular, mas é uma equação difícil de resolver. Mas eu acho que a escola pública, de maneira geral, resolve o problema da maioria das famílias, pelo Sim. menos aqui em New Jersey, e são boas escolas. E as regras são muito diferentes, né? Um dia eu estava conversando com a Manu, a gente morava ali no Tennessee e a gente tinha uma proximidade grande com o Mississippi, né? E eu conversando com amigas que tinham filhos no Mississippi, muito interessante saber, assim, ainda conceitos da educação antiga. Então, teve até um episódio que até depois, né, eu vou trazer a pessoa aqui para contar para gente, mas que assim, você quando o seu filho é matriculado na escola, você preenche um formulário de como que você quer que o professor atue em relação a esse aluno. Então, eles Interessante. têm ainda agressão física. O professor está autorizado a dar palmatória, né, a dar um tapa na mão com a régua, e isso vem agora, né? Eu estou falando Você isso é do ano autorizar ou não o seu passado. professor a fazer Aí isso. você tem a opção, ou você autoriza a isenção de agressão física ao seu filho, né? Então o professor não pode, ou você autoriza, mas o professor tem que te avisar depois que agrediu, e o terceiro é você nem precisa ficar sabendo que o professor agrediu seu filho, entendeu? Então, Muito diferente. muito diferente, né? Então você vê que cada estado é uma modalidade, né? Os meus filhos no Tennessee, eles tiveram uma vivência muito interessante, eles pegaram uma escola assim altamente internacional, então 70% dos alunos eram indianos, né? Então foi uma riqueza assim cultural muito grande, e eles estavam muito preparados, né, para English as a Second Language, né? Que é o ESL, e que todas as crianças têm direito, né, por não terem a língua mãe, né, como o inglês, e eles te dão essas aulas extras, Um né? Não sei suporte se extra. É um suporte extra. exatamente, E é muito exatamente. legal. E para fazer o Windows, o que que eles, quando você chega aqui, você faz uma prova, a criança faz uma prova. E, e aí fala se vai para o English as a Second Language ou não. Uhum. Então depende um pouco do resultado. Os meninos, o Lucas quase que não foi, por muito pouquíssimo. Tipo, ele tinha que tirar 250, eu não lembro qual que é o número, mas tipo, se ele tivesse tirado 250, ele tirou 249. O Murilo tirou 245. Então, assim, eles foram muito próximos, mas foi muito importante para eles conseguir esse apoio, porque se você fazer uma transição de escola, os caras fazendo cálculo, é outro nível de matemática, outro nível de. A história é totalmente diferente do que a gente aprender. E ainda ter que aprender a língua sozinho, acho puxado. E eu realmente eu não sabia que tinha isso. Eu fiquei super emocionada quando eu cheguei e eu vi que os americanos investiam em ajudar as pessoas que vinham de fora a se adequar e a poder se imergir dentro da cultura. Eu acho muito legal. Muito interessante. E aí, aproveitando esse gancho rapidinho da questão do inglês, como que é a questão do português em casa? Eles falam que até o português pode ser usado, né, como uma vantagem. Eu ouvi, ao menos em Washington, que tu pode fazer a prova e já pode ter, tipo assim, uma certificação de que tu é bilíngue. Pode, eu não sei muito sobre como é que essa certificação funciona, mas, por exemplo, do ponto de vista de aprendizado, o que que acontece, eu acho que é interessante, né? 4 anos aqui, estão mais confortáveis falando inglês do que português. Eles falam português sem sotaque nenhum, sem problema nenhum, mas escrevem muito mal. Esqueceram como escreve, o português. Eles mandam mensagem de texto, assim, devagar, com i, eu falo: "Não é devagar, é devagar". "Mas como? Não é devagar que fala?" Eu falei: "Sim, mas é devagar que escreve". Então, eles acabam escrevendo melhor em inglês do que em português, os 2. Em casa a gente fala português, porque meu marido não é 100% fluente, ele fala, ele se vira, mas ele tem muito mais facilidade em falar português do que em inglês. Então em casa a gente mantém falando português. Eu já tentei, a gente tenta às vezes falar inglês para ajudar o meu marido,
Mas acho que no final ele quer relaxar, porque ele trabalha em uma loja, então ele tá o tempo todo com a cabeça, você chega com dor de cabeça às vezes, né? De tanto você tentar traduzir e falar. Então, às vezes, eu acho que a coisa que ele mais quer é poder falar um pouquinho em português. Então, as crianças falam muito bem português, não perderam nada, mas tem que sempre estar lembrando eles de como escreve. Então, isso é que eu não estou conseguindo nem fazer eles lerem, porque a quantidade de livros que eles têm que ler para a escola e de tarefa para a escola não dá tempo de enfiar um outro livro para eles em português. Mas nas férias eu vou querer que eles leiam um livro em português. E para finalizar, né, o episódio foi riquíssimo, tem muita coisa para ser falada, né? Como que você enxerga hoje a maternidade? Você acha que, como mãe imigrante, você está tendo esse acolhimento aí necessário em todos esses processos, sejam eles na educação, na saúde? Assim, você sente que você seria uma mãe diferente no Brasil do que você é aí? Eu acho que eu seria uma mãe diferente no Brasil do que eu sou aqui, porque no Brasil eu fazia as coisas muito mais automáticas, eu sabia como tinha que resolver os problemas. Aqui eu tenho que bater muito a cabeça para descobrir, e às vezes o fato de eu bater a cabeça para descobrir faz com que eu perca dinheiro, porque eu fiz errado, não era assim que eu tinha que fazer, perca tempo, né? Então, mas eu que tenho essa característica de fuçadeira aqui em casa. Então, os 3 moços da casa, eles esperam eu descobrir como é que tem que fazer as coisas para poder fazer. E aí, quando não funciona, eles brigam comigo. Então, não era assim que tinha que fazer, não era, você não sabia que não era assim, mas eu acho que você descobre muita coisa no decorrer do tempo, né? E por mais que você seja fuçadeira, vai no Google, etc., tem coisa que se você perguntar para um americano, acho que ele não vai nem entender a pergunta. Por exemplo, você perguntar para ele sobre o plano de saúde, ele nunca vai entender porque você está perguntando isso, que é muito óbvio para eles. A aposentadoria, que chama 401k, por que chama, né? Não é retirement plan. Se você perguntar para ele também, ele vai achar. Tem perguntas de coisas. Todo dia aposentadoria. Roth IRA, não sei o que lá. Você pergunta para eles, e para eles isso é natural. Eles não vão nem entender porque eles não conseguem fazer o paralelo com o que você está pensando, que é a nossa cultura do Brasil. Então, eu acho que a ideia de você ter uma pessoa que já está nos Estados Unidos, que já aprendeu tudo isso, que possa suportar outras famílias que vão começar a passar pelos mesmos perrengues, eu acho espetacular. E adoraria que eu tivesse tido essa rede de suporte. Eu tenho as pessoas daqui que estavam aqui um pouco antes, porque eu pergunto as coisas e tudo que elas sabem, elas me falam. Mas tem coisa que elas não passaram pela mesma experiência, aí eu vou ter que aprender sozinha mesmo. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei falar com vocês. Obrigada, meninas. Tudo de bom. Tô aqui. Beijo. Tchau. Beijos. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.